Tudo bom, YouTube? Gente, olha só. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os principais exames laboratoriais, principais exames que você precisa realmente fazer antes de pensar em engravidar. Tá? Pra você ter certeza que tá tudo ok, pra você não ficar com aquela questão de... Às vezes eu pego mulheres, gente, que ficam assim anos tentando engravidar e não fez esses exames, a gente descobre que é uma coisinha boba que precisa ser ajustada ali e logo ela engravida, tá bom? Não sei se você me conhece, eu sou Ana Paula Gava, eu sou nutricionista, tá? Todos os dias aqui no canal tem vídeo novo, se você não tá inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Tem vídeo novo aqui todos os dias. Se você gostar aqui desse vídeo, curte aqui esse vídeo aqui embaixo, comenta, isso é bem interessante pro YouTube saber que você tá gostando dos meus vídeos e aí com isso eu faço mais vídeos ainda aqui pra você, combinado? Gente, olha só, eu já venho trabalhando com fertilidade há um tempo, né? Então, ajudando mulheres que aparentemente não conseguem engravidar e às vezes elas estão com algum profissional e o profissional fala que tá tudo certo. Então, eu analiso todos os exames dessa paciente, a trans, a ultra, tudo que essa paciente faz de exame, eu analiso. Então, às vezes chega paciente aqui com dificuldade de engravidar há mais de ano, às vezes eu pego pessoas com 2 a 3 anos tentando engravidar e assim, sempre com uns exames muito básicos, sabe? Assim, básico mesmo, tipo só um hemograma completo ou assim, um hemograma com um perfil lipídico, então que não dá um parâmetro realmente amplo do que aquela paciente tem. Então, hoje eu vou falar pra vocês os exames básicos, mas assim, não é o tão básico que a maior parte chega aqui no meu consultório, não. Mas é o básico que a gente precisa para fazer o início de uma investigação. Por que tal dificuldade realmente para engravidar? Então, olha só, o hemograma completo, né? A gente analisar um hemograma completo, isso é o básico, tá? Então, a gente vai pedir essa medicação, esse exame, tá? A gente vai pedir esse exame. A gente também vai estar fazendo todo o perfil lipídico também, né? Colesterol total, triglicérides, HDL, LDL também a gente vai pedir. A gente vai pedir uma glicose, tá? Pra gente fazer uma investigação. Uma insulina, pra gente ver, né? Se tem alguma resistência à insulina ou insulínica. A gente também vai pedir alguns outros parâmetros, por exemplo, pra gente fazer uma análise de rim, né? Então a gente pode pedir sódio, a gente pode pedir potássio, né? A gente também vai fazer uma análise de fígado, então alguns parâmetros de fígado. A gente vai fazer uma análise também da quantidade de ferro no corpo dessa mulher, né? Por exemplo, a gente vai analisar aí o ferro sérico, a gente vai analisar a ferritina. Então, alguns marcadores inflamatórios de fígado, por exemplo, um gama-GT, se a pessoa bebe, por exemplo. A gente pode pedir umas bilirrubinas também pra gente ver como é que tá. A gente também vai analisar essa paciente fazendo um TGO e TGP pra gente analisar o parâmetro inflamatório aí desse fígado. Então é muito importante. Outro parâmetro que a gente deve avaliar é o parâmetro de tireoide. Então a gente pode pedir um TSH, uma T3 livre, um T4 livre. A gente também, para analisar se essa paciente pode estar com uma tireoidite de Hashimoto também, a gente pode pedir um anti-TPO, um anti-TG, né, pra gente ver se tem alguma doença autoimune com relação à tireoide, por exemplo, é bem importante que a gente peça esses exames, né. Um T3 reverso também, pra gente ver como é que tá realmente essa saúde tireoidiana, essa saúde dessa mulher. E a gente também vai pedir os parâmetros hormonais. Lógico que isso junto ao médico, né, ao médico responsável. Então, sempre que a paciente chega aqui, eu pergunto quem é o médico responsável e eu falo assim, olha, então, normalmente eu mando uma cartinha pro médico, a gente pede os hormônios, né, femininos de uma maneira geral, LH, FSH, a prolactina, que é muito importante, a gente também está analisando, né? Porque parâmetros aumentados de prolactina também estão relacionados com uma baixa fertilidade, né? E a gente também pode estar avaliando também a reserva já ovariana dessa paciente, se ela está há mais de um ano tentando engravidar. Por exemplo, a gente avaliar o hormônio antimuleriano, que me dá uma noção da reserva ovariana dessa mulher. Né? Dependendo, né, se essa paciente tem SOP ou não, a gente também faz alguns outros exames, como pedir também o IGF-1, por exemplo, para a gente ter uma análise. A gente também vai pedir cálcio,
tá? Pra gente poder, por exemplo, cálcio 125, pra gente poder ver se não tem uma possível endometriose, tá? Tudo isso junto com o médico, tá, gente? A gente também pode fazer uma análise da questão de... fazer uma análise pra gente entender como é que tá o perfil de homocisteína dessa paciente, pra gente avaliar uma possível trombofilia. Então, mulheres com trombofilia, elas têm mais dificuldade de engravidar e as mulheres, às vezes, elas não sabem disso, tá? Então, a gente precisa também fazer uma análise de como tá esse intestino dessa paciente. Às vezes a paciente, ela tá com problema para engravidar e às vezes a gente tá com o intestino ruim, tá? Então, normalmente, quem faz essa avaliação é o próprio nutricionista. E aí, quando a gente tem uma microbiota intestinal ruim, a gente também vai ter uma microbiota uterina também ruim, com dificuldade de implantação, porque a gente pode ter uma dificuldade de engravidar relacionada a hormônios, relacionada a essa parte que eu falei, por exemplo, uma inflamação da tireoide, um problema de tireoide, um problema de fígado, né? Também compromete, principalmente se a gente tiver uma alta inflamação. A gente também vai ter aí fatores como a endometriose, como a síndrome do ovário policístico, que podem estar atrapalhando a questão de uma doença autoimune, por exemplo, como a tiroidite de Hashimoto, mas a gente também pode ter fatores mais específicos dentro da nutrição, por exemplo, que podem estar impedindo essa paciente de engravidar, por exemplo, essa dificuldade de implantação de um óvulo fecundado nesse útero, por ter uma microbiota, ou seja, a colonização bacteriana desse útero não está adequada. Normalmente quem faz essa avaliação é o próprio nutricionista, é a própria nutricionista. A gente também faz a avaliação de cálcio, né? Então a deficiência de cálcio aí pode estar relacionada também com a dificuldade de engravidar, então é necessário a gente fazer. Às vezes, eu pego pacientes que não consomem a quantidade de cálcio adequada e é bem importante o cálcio em vários processos, né, em várias reações dentro do processo de tentar engravidar, né, de produção de óvulo, por exemplo. A vitamina D também é bem importante, gente. A vitamina D, ela está presente numa série de coisas, então é bem importante que a gente esteja com a vitamina D adequada, tá? Então a gente não pode estar com essa vitamina D baixa e às vezes eu vejo muitas pacientes chegarem no meu consultório com a vitamina D baixa, magnésio também. Então são nutrientes altamente responsáveis aí, que estão totalmente ligados no processo de gravidez, tá? Então, se a gente não fizer essa avaliação, não tem como a gente saber. Lógico, tem vários outros parâmetros que precisam ser avaliados. Eu tô aqui mostrando para vocês o básico que a gente precisa poder começar a entender essa mulher, tá? Esse básico já dá uma grande noção de como que tá o corpo dessa mulher, aonde tá essa real dificuldade, tá? E aí, quando a gente pega esses parâmetros, a gente já consegue saber aonde que a gente pode mexer, principalmente com relação à dieta dessa paciente, o que a gente precisa trabalhar, os alimentos que ela precisa estar ingerindo para poder mudar isso. E assim, já tive pacientes que com 2, 3 meses de mudança da dieta, tá? Porque ela não tinha nenhuma causa realmente fisiológica, metabólica, né, acusando essa questão da dificuldade de engravidar. Então, por exemplo, algumas pacientes por baixa de vitamina D, baixa de cálcio, sabe? Dificuldade de implantação do óvulo fecundado no útero, por ter o intestino muito ruim, uma microbiota uterina, sabe, muito, muito ruim. A gente trabalhou tudo isso, melhorou o perfil inflamatório, às vezes um paciente com problema de tireoide, às vezes até com problema hepático. A gente resolveu isso tudo junto à dieta, tá? Então ela nem tomou medicação, por exemplo. Então são questões que talvez você não saiba e tá aí tentando engravidar, fazendo exames super básicos dos básicos, que não te dá respaldo nenhum realmente com relação à sua saúde relacionada à sua fertilidade. Então é bem importante que você saiba disso. Espero que tenha te ajudado a esclarecer aí algumas coisas e até um próximo vídeo. Beijo!